Iremos fazer uma abordagem inicial e descomplicada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o mínimo que toda pessoa deve saber. Olá, aqui quem fala é o Tiago, eu sou diretor de implantações e DPO do Grupo Nexus Tecnologia. Hoje vamos tratar de uma introdução à LGPD. Os dados pessoais já é um assunto que vem sendo tratado há uma década no Brasil. Em 2012, o deputado Milton Monte elaborou um projeto de lei que já versava sobre a proteção de dados. Em 2014, ocorreu uma aprovação do Marco Civil da Internet. Embora as empresas de telecomunicações tenham feito muita força para restringir o Marco Civil, deixando essa lei com muitas lacunas em relação à proteção dos dados pessoais. Em 2015, o tema voltou a ser debatido, porém sem muita expressão, além de algumas emendas, sem muito efeito prático. Embora a União Europeia já dedicava atenção aos dados pessoais desde a década de 70, as leis não estavam preparadas para a tecnologia atual, ao passo que em 2016 foi aprovada a GDPR, versando sobre a proteção de dados pessoais no bloco europeu. Essa lei tem influência direta quando o assunto é privacidade de dados pessoais no Brasil. Em 2018 veio à tona o caso da Cambridge Analytics, utilizando dados pessoais de forma indiscriminada, inclusive para fins políticos, o que influenciou diretamente nas eleições norte-americanas em 2016. Isso veio com que acelerasse o processo de formalização de políticas de privacidade no âmbito nacional brasileiro. Em 14 de agosto de 2018 foi aprovado pelo então presidente Michel Temer, estabelecendo um prazo de 2 anos para a regularização das empresas a nível Brasil. Em 18 de setembro de 2021, foi sancionada a Lei 13.709, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2022, a proteção de dados pessoais se tornou uma cláusula pétrea, presente no artigo 5º da nossa atual Constituição Federal. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para os mais íntimos, a ANPD, tem a função de fiscalizar e fazer com que se cumpra a Lei de Proteção de Dados Pessoais no âmbito nacional. Em 13 de junho de 2022, foi assinada uma medida provisória pelo então presidente Jair Bolsonaro, transformando a natureza jurídica da ANPD, o que irá dar mais autonomia e segurança jurídica para as pessoas e organizações, além de evidenciar a importância que o Brasil dá aos dados pessoais no prisma internacional. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, ainda não havia sido convertida a MP em lei definitiva. Então, o que é LGPD? Estabelece algumas regras para empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo multas e sanções no caso de descumprimento das mesmas. Em linhas gerais, a LGPD tem como pano de fundo garantir o direito e privacidade da população em geral, inibindo a circulação livre de dados pessoais entre empresas e pessoas, onde deve-se explicar onde conseguiram essas informações, qual seria a finalidade das mesmas e qual o período que ficarão com essas informações. Onde se aplica a LGPD? Na coleta de dados para ofertar bens e serviços dentro do âmbito nacional, ao se tratar dados no território nacional e os dados coletados no território brasileiro. Aqui vale destacar que esses dados são tanto de cunho eletrônico quanto dados físicos. A quem se aplica? Profissionais autônomos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, abrangendo empresas públicas e empresas privadas, independente do porte da empresa. Algumas exceções em relação à LGPD. Quando as informações são de cunho jornalístico,
artístico e de cunho acadêmico. Agora, algumas distinções em relação aos dados pessoais. Os dados pessoais, propriamente ditos, são os dados que identifiquem ou que possam identificar o indivíduo, limitado à pessoa física, sendo que toda informação que isolada ou em conjunto com outra possa identificar o indivíduo é considerada dado pessoal. E aí trazemos aqui alguns exemplos de dados pessoais: nome, e-mail, telefone, RG, hábitos de consumo, endereço de IP e cookies. Existe também uma distinção em relação aos dados pessoais sensíveis. Esses dados eles são tratados com maior rigor pela lei, justamente por se tratarem de dados que podem ter um cunho discriminatório. Alguns exemplos de dados pessoais sensíveis: dados de saúde, biometria, opinião política, filiação sindical, dentre outros. Há que destacar também dados anonimizados. Dados anonimizados é um processo que passa os dados pessoais pelo qual o titular de dados não consegue ser identificado. Vale destacar que o processo de anonimização tem que ser um processo irreversível na base de dados. Neste caso, não tem necessidade de ser tutelado pela LGPD. Em se tratando de penalidades, as penalidades se iniciam com advertências administrativas, podendo chegar até multas pecuniárias na ordem de 50 milhões de reais. E você, ainda acha que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar no Brasil? Deixe aqui embaixo nos seus comentários. No próximo vídeo, sobre LGPD, iremos tratar de alguns conceitos sobre essa matéria. Obrigado e até a próxima.